Então, a palavra do Senhor diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Vamos, então, orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo a Ele a sua direção, a sua bênção. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por tantas coisas boas que o Senhor tem realizado. Apesar das lutas, dos percalços da vida, nós sabemos que podemos confiar em Ti. Tu és aquele que tem a última palavra, Tu és aquele que nos direciona, Tu és aquele que cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos, Pai. Tu tens um propósito na vida de cada um de nós. Por isso, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora, para dizer, usa-nos, Pai, apesar de nós, apesar das nossas limitações, que o Senhor possa nos usar, falar conosco, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração. É assim que nós choramos e te agradecemos por tudo, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje, meus irmãos, ele fala de muitos benefícios que Deus nos traz. E nós sabemos que a beleza, a riqueza, a singeleza dos salmos reside justamente aí, porque os escritores dos salmos, eles sempre expressaram os seus sentimentos, aquilo que passava no coração, aquilo que vinha à mente. Eles expressavam suas emoções dentro daquele evento mais próximo, dentro daquilo que estava acontecendo por aqueles dias, naqueles dias. E o texto vai nos falar que, no Salmo 103, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Parece que o convite que o salmista faz à alma dele mesmo, ao seu ser integral, que o seu ser pudesse bendizer ao Senhor. E aí o texto é muito claro quando ele fala não somente a alma, mas ele fala, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, ele demonstra para nós a importância de que nós não nos esqueçamos das coisas boas que Deus tem realizado na nossa vida. Não podemos ser como aqueles que só olham para as coisas que ainda não aconteceram, para aquelas coisas que ainda não estão concluídas, por aquilo que não está bem. Não podemos olhar somente para aquilo que nos falta. Nós precisamos olhar para a nossa própria história, ter uma boa lembrança e dizer a Deus, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Eu quero usufruir, eu quero me contentar com todas as coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem realizado na minha vida. Ainda que elas não tenham se completado plenamente, mas eu quero vivenciar a experiência de ter um coração agradecido, de ter um coração grato, que reconhece, que lembra, que rememora as coisas boas do Senhor na nossa história e também na história da nossa família e na história do nosso povo. Então, o texto nos diz que o nome do nosso Deus deve ser exaltado. Bendiga o seu santo nome. E o nome, ele expressa justamente quem ele é. O nome fala, na linguagem bíblica, principalmente no Antigo Testamento, da personalidade que nós estamos nos relacionando com ela. No caso aqui, é a pessoa divina. Então, nós bendizemos o santo nome de Deus, a sua pessoa, quem ele é, o que ele faz, os seus atributos. Tudo isso precisa estar muito bem alojado em nossa mente e também em nosso coração. É isso que eu tenho procurado fazer nesses dias, meus irmãos, em meio às lutas que todos nós enfrentamos, aos dissabores, aos temores, às pressões. Eu quero sempre olhar e ver que Deus, apesar de todas as questões, Deus tem realizado muita coisa boa na minha vida e na sua vida também. Então, eu quero lançar o meu olhar, o meu foco para as coisas boas de Deus e que isso venha permear minha alma de tal forma, de tal sorte, que eu me empolgue com a vida e eu possa apreciar a esse Deus maravilhoso
e também aos benefícios que ele tem realizado para comigo e para contigo também. E no versículo de número 2, o texto ainda vai ser mais enfático. O texto diz: bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Meus irmãos, ainda que Deus tivesse nos concedido apenas um benefício, já seria motivo forte o suficiente para nós lembrarmos disso e agradecer. Ainda que nós estivéssemos vivendo todas as contrariedades da existência humana, mas sabendo que Deus nos agraciou com a bênção preciosa da salvação e do perdão de pecados, isso por si só já seria motivo para nós engrandecermos o seu nome e não nos esquecermos dessa grande dádiva que ele já nos concedeu. Ele nos concedeu salvação. E o que é mais lindo e precioso é que a salvação, meus irmãos, ninguém pode tirar de nós. Podem tirar nossas riquezas, podem tirar os nossos bens, mas não podem tirar de nós a salvação. E como é maravilhoso saber que esse conhecimento de Deus, essa salvação em Cristo Jesus, chegou até mim e chegou até você. E ele diz mais para nós: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O que o crente não pode vivenciar, meus irmãos, é a triste experiência de sofrer de amnésia espiritual. E o que é bom de nós ficarmos relembrando aquilo que Deus já realizou, porque isso nos motiva a enfrentar o presente e caminhar em direção ao futuro. Então, quando eu tenho uma lembrança muito viva das coisas que Deus realizou, eu me sinto animado com a vida, eu me sinto esperançoso em relação à vida. E isso faz com que eu caminhe e viva o dia presente com muita fé, com muita galhardia, mas, ao mesmo tempo, faz com que eu olhe lá para frente, para o futuro que ainda há de vir, com muita esperança no meu coração, sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos hipervencedores. É isso que o texto diz no original. Nós somos hipervencedores. Nós não seremos jamais derrotados. Porque o Senhor Deus já se revelou a nós, já nos amou, já nos concedeu vida nova. Ele tem feito maravilhas e muita coisa boa, creio eu, ainda está por vir. Muitas alegrias, muitas experiências especiais para nós contarmos e para regar ainda mais a nossa esperança e a nossa fé. E o texto, no versículo de número 3, vai falar a respeito de uma bênção, de um benefício que o Senhor concedeu a mim e a você. Versículo 3 nos diz: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, ele é aquele que perdoa tudo aquilo que você já fez de errado, tudo aquilo que eu já fiz de errado. Ele perdoa não apenas algumas iniquidades cometidas por nós, alguns pecados, alguns deslizes, não. Ele tem poder para limpar a nossa consciência, o nosso coração, limpar os nossos pecados pregressos, ou seja, já passados, que cometemos outrora. Ele tem poder para nos perdoar e é ele quem perdoa. E digo a você que numa geração como a nossa, onde as pessoas não se voltam tanto para Deus e vivem uma vida tão atabalhoada, uma vida tão fora dos padrões mínimos desejáveis, eu diria para você nesta hora, como é bom saber que existe um Deus que perdoa todas as iniquidades das pessoas. Por isso, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser comunicada, porque muitas pessoas não sabem que esse Deus é um Deus de amor, não sabem que esse Deus tem prazer em perdoar, muito mais do que em condenar. É um Deus que tem alegria em conceder perdão, em levantar aquele que está caído e colocá-lo outra vez no caminho. Meu irmão, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Não devemos ficar pensando
naquilo que já aconteceu e que já foi perdoado. Nós precisamos pedir a Deus que Ele limpe as nossas lembranças negativas, para que a gente não viva tão acuado espiritualmente, mas que vivamos na consciência de que já somos perdoados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que se deu por amor de nós. Então é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E o texto ainda fala uma outra coisa muito especial. É Ele quem cura, veja comigo, olha, todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades. Obviamente alguém pode objetar, mas pastor, chegará um dia que as nossas enfermidades não serão curadas. Mas pastor, algumas enfermidades que eu tenho, elas não são curadas. O que esse texto está querendo dizer? Que nos afirma que Ele é quem cura todas as suas enfermidades. Primeiramente, eu diria para você que Ele cura todas as nossas enfermidades espirituais. É Ele quem cura todas as nossas piores ações do passado. É Ele quem põe fim à separação que existia entre nós e Deus. É o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. É Ele quem cura todas as suas e as minhas enfermidades. E diria para você, as enfermidades físicas e emocionais, Ele também tem poder de curá-las. Por certo, existem momentos que Ele não cura, mas ainda assim Ele continua sendo Deus. E apesar de não curar, Ele dá força, Ele dá esperança para que nós continuemos a viver a nossa vida, apesar de lidar com alguma patologia, com alguma enfermidade persistente. Mas se Ele resolver curar, Ele continua sendo Deus para fazê-lo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas saber que nós estamos em suas mãos, protegidos, guardados, irmãos, é profundamente confortador saber que Deus nos ama dessa forma. Que coisa boa! Isso só nos faz ter uma resposta positiva a Ele em tudo que nós tensionamos fazer. Isso só faz com que nós respondamos com louvor, com adoração, com gratidão, reconhecendo todos os benefícios que Ele nos concede. E aí o texto vai dizer para nós assim, é Ele quem redime da cova a sua vida. Eu digo para você uma coisa, nessa minha experiência pastoral de muitos anos, eu tenho tido experiências que eu já vi pessoas que estavam praticamente descendo a cova, vamos dizer assim. Pessoas que chegaram no hospital praticamente desenganadas, mas saíram dali curadas, restabelecidas, voltaram para o lar. São pessoas que saíram realmente redimidas da cova, da escuridão, da treva. E a pior treva é a treva espiritual. E o Senhor nos tira da cova, Ele nos tira da caverna existencial. Assim como Ele fez, por exemplo, com Elias, que Ele o visitou e o tirou daquela situação difícil, quando ele estava vivendo uma grande e profunda depressão espiritual. Meu irmão, minha irmã, é esse Deus em que nós confiamos, que nos tira da cova, que livra pessoas que sofreram acidentes gravíssimos, que livra pessoas que viveram momentos de um fogo cruzado, de balas perdidas, mas é Ele que, quando quer, segundo o seu beneplácito, Ele nos redime da cova. É Ele quem faz isso. E diz mais ainda, e coroa você e a mim com graça e misericórdia. Irmãos, e essa palavra nunca será desgastada. Diria que essas palavras, nem graça nem misericórdia, porque a primeira palavra fala que Deus, no seu amor imenso, de sua forma de agir, que contempla as nossas dores, as nossas precariedades,
Ainda assim, ele me amou, ele te amou, sem nós sermos merecedores. Ele pagou o preço, mas nós não. É graça. Isso é graça, é favor imerecido. Ele pagou o preço porque nos amou tanto. Então, meus irmãos, é ele que nos coroa de graça. É ele que nos concede perdão de pecados, nos concede salvação. E o texto diz mais: de graça e misericórdia. Ele contempla as nossas sujidades, as nossas feiuras, os nossos deslizes, os nossos pecados, a nossa natureza caída, a nossa impossibilidade, às vezes, de fazer o bem. E sabe o que ele faz? Ele coloca o seu coração, de maneira terna e amorosa, na nossa miséria. Ou seja, ele tem compaixão de mim e ele tem compaixão de você. E como não viver para esse Deus? E como não entregar a nossa vida a ele? Então, como não servi-lo? Então, como não nos encantarmos com tantas coisas lindas que ele tem realizado? Como não levantar de manhã, apesar de tantas coisas a serem enfrentadas, sem aquele quê de esperança, sem aquela motivação de viver a vida na expectativa de que coisas boas hão de acontecer? Como não levantar e não pensar que será o dia, talvez, de nós comunicarmos o seu amor a alguma pessoa carente, de exercitarmos a compaixão, o carinho para com aquele que sofre, para com aquele que padece. Meu irmão, minha irmã, e hoje, à tarde, eu recebi uma ligação de um diácono que agora é presbítero da minha primeira igreja que eu pastoreei. E ele estava todo feliz porque eu fiz uma homenagem, vamos dizer assim, naquelas histórias que eu conto, histórias para contar, e eu contei uma história linda na internet, de como ele e sua esposa me acolheram lá no bairro, um bairro simples, um bairro humilde, eles também muito humildes e trabalhadores, mas me abraçaram com tamanho amor, com muita singeleza, com muita simpatia. E eu contava a história, uma história para contar. E ele mostrou para os seus amigos do trabalho, todo orgulhoso, no bom sentido orgulhoso, mas feliz, porque aquela história vivida por nós, de tanto amor, tantas coisas lindas que ele fez por mim, foram registradas num vídeo de gratidão que eu havia realizado. Mas se eu fosse contar as histórias daquele irmão que tanto ama a Deus e que ama o próximo, eu iria contar vários episódios, como eu pretendo contar um outro. Um irmão profundamente amoroso, um irmão que acolhe e que acode também a quem precisa. E o texto diz mais: é ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então, algumas coisas preciosas no verso de número 5. O texto fala que ele não há de nos desamparar em nossa velhice. Não precisamos ficar demasiadamente preocupados com o que será de nós quando envelhecermos. A palavra do nosso Deus nos diz que ele enche de bens a sua velhice, a nossa velhice, a velhice dos nossos queridos familiares. É ele que não deixa faltar nada, que cuida, por mais que o cenário seja difícil, ele é o grande supridor, ele tem poder de levantar recursos, ele tem poder para inspirar leis a bons políticos que façam leis que contemplem as necessidades daquele que é mais idoso. Eu diria para você ainda mais. Ele fala para nós também que a nossa mocidade se renova como a da águia. Assim como a águia também se renova. Nós, como crentes, nós nos renovamos quando nós pensamos que as nossas forças se esvaíram, que os problemas foram tão pesados sobre nós que nós não estamos mais suportando, que nós estamos cansados, que nós estamos limitados, não há mais força, não há mais vigor. Nessas horas, meus irmãos, Deus vem com muito poder, Deus vem com refrigério, e ele faz com que a nossa vida seja renovada da mesma forma que a águia também é renovada. Meu querido e minha querida,
É esse Deus maravilhoso que faz com que aqueles que já caminharam bastante na vida possam dar lição àqueles que são mais novos, porque eles encontram tanto vigor, tanta esperança, que por vezes eu me surpreendo. Por isso eu digo para você nesta hora, meus irmãos, nós precisamos ter um olhar muito esperançoso e nunca nos esquecer jamais dos benefícios que Deus tem trazido à minha vida e também à sua vida. E aí o texto diz no versículo de número 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Eu acredito nessa palavra. Eu creio que mais cedo ou mais tarde, a nossa justiça, ela vai ser patente a todos como a luz, comparável ao sol do meio-dia. Aquele momento em que o sol ele está no seu maior esplendor, no seu maior vigor, na sua maior luz. Ou seja, algo patente a todos, o nosso bem, a nossa vitória, a nossa justiça. Aquela vitória insofismável, aquela vitória que ninguém pode negar, aquela vitória que é fruto de anos e anos de dedicação, de luta, de esmero, de paixão por aquilo que fazemos. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor, de fato, cuida de nós. E no momento devido, Ele nos dá a vitória cabal e retumbante. Nós podemos glorificar a Ele, nós podemos exaltá-lo, porque Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus tremendo. Ele cuida, Ele percebe todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que faz justiça a você e a mim. Ainda que hajam ingratidões, ainda que hajam ações contra nós, ainda que hajam prejuízos, mas no momento exato que Deus se levanta e Ele diz, acabou, agora é a vitória da minha filha, agora é a vitória do meu filho, eu preparei para esse momento, depois de tantos anos de esforço, de dedicação e de entrega. E o texto fala para nós que Ele também tem todo um carinho com aqueles que são alijados dos bens materiais, aqueles que são oprimidos pelas circunstâncias, pelos governos cruéis, pelos regimes ditatoriais. Ele julga todos os oprimidos. E o texto diz ainda, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui nós temos, mais uma vez, o que nós chamamos de um paralelismo hebraico. Ele fala que houve uma manifestação dos seus caminhos a Moisés, e ao mesmo tempo ele fala, e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele reforça a ideia de que tanto Moisés, o grande líder da nação de Israel, bem como os filhos de Israel, da nação de Israel, eles puderam ver as grandes coisas que Deus tem poder de fazer, os grandes milagres, as grandes libertações, a libertação do Egito e tantos outros milagres e bênçãos que Deus realizou de maneira surpreendente junto à nação de Israel e através de Moisés. E é como se ele dissesse, olha, se fez com Israel, se fez assim com Moisés, ele faz assim com você e comigo também. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Então, ele nos mostra também outros benefícios de Deus aqui. Além do benefício da libertação, de ter manifestado, se revelado a Moisés e à nação de Israel, o texto também fala para nós que ele é um Deus que ele é extremamente compassivo. O Senhor é compassivo e bondoso. O que quer dizer que ele não tem pressa em punir. Ele aguarda que a gente se arrependa, que a gente se volte para ele. Ele não tem prazer nessas coisas. O texto diz, o Senhor é compassivo e bondoso. Essa é a sua natureza, é o seu jeito de ser. Eu não sei se você conhece alguém que seja muito generoso. Eu conheço algumas pessoas assim.
E quando você fala para elas, não careço de nada, não dê nada, não preciso de mais nada, eu tenho o necessário. As pessoas querem dar, as pessoas querem abençoar, as pessoas querem demonstrar carinho, afeto, simpatia. E Deus, numa dimensão muito superior, muito maior, o nosso Deus, ele é compassivo, ele é longânimo, gente. É longânimo contigo, contigo também. Ele quer nos aprovar, ele não quer nos reprovar, ele quer nos preparar para vivermos uma vida bonita e elegante. Na nossa casa, na nossa família, na igreja, naquilo que nós fazemos na rua. Deus quer ver-nos excelentes. Deus quer ver os seus filhos realmente produzindo coisas belas para a sua glória e para o seu louvor. Por isso, entenda, o Senhor é compassivo e bondoso. Eu posso confiar na sua bondade. Eu posso confiar na sua generosidade. Ele não tem pressa em irar-se. E ele é rico em bondade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu, às vezes, digo para pessoas, eu não preciso de nada, não quero nada não, pelo amor de Deus. E as pessoas, ainda assim, querem lhe dar algo. E dia desses eu dizia para uma pessoa que eu pude também abençoar. Eu falei, não tenha constrangimento de receber o que eu estou te dando. Sabe por quê? Eu também recebo. E recebo com muita alegria. Coisas antigas, coisas até mesmo usadas, e também coisas novas. Porque as pessoas tiram daquilo que é precioso e dão para mim, às vezes. E como eu também não farei o mesmo com as pessoas que passam pela minha vida. Ah, meus irmãos, esse Deus é maravilhoso e ele não conserva para sempre a sua ira. Quando nós pedimos perdão, quando nós nos quebrantamos, na mesma hora, ele nos perdoa. E o versículo 10 é extremamente loquaz. Ele diz, não nos trata segundo os nossos pecados. Irmãos, porque se Deus me tratasse, nos tratasse, com base em nossas faltas, em nossos erros e pecados, coitados de nós. Mas não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que vale que Deus nos vê, Deus Pai, ele nos vê através de Jesus Cristo e dos méritos de Jesus Cristo. Portanto, Deus é tão perdoador, tão amoroso. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo tão extremo que eu só posso agradecer a Deus. E dizer como tu és infinitamente sábio, como tu és infinitamente generoso e amoroso para comigo. Meu Pai, eu só posso te enaltecer, te exaltar, porque, de fato, as minhas melhores obras, elas são precárias. Tudo que eu faço já está maculado pelo pecado, ainda que seja algo bom. Mas o que eu posso fazer é devotar a minha vida, é enaltecer o teu nome, é dizer quem tu és, o que tu fazes, reconhecer sua grandeza e não me esquecer de nenhum só dos seus benefícios. E o texto ainda fala de maneira ainda mais bonita, mais poética, estendendo ainda mais a compreensão desse Deus que é amoroso, que é generoso, que é perdoador, que tem prazer em ver os seus filhos de pé e não prostrados e caídos. O texto diz assim para nós, pois quando o céu se eleva acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Eu digo para você nesta hora, você pode confiar nele. Eu posso confiar nele. Eu posso invocar o seu nome e exaltá-lo. Eu posso olhar para trás da minha história e verificar quantas bênçãos o Senhor nos concedeu. Quantas vitórias, quantos livramentos, quantos momentos difíceis que nós enfrentamos, nos quais Deus nos fez prosperar, Deus nos fez vencer as dificuldades da vida. E hoje nós estamos aqui para testemunhar, nós estamos aqui para reconhecer quem o nosso Deus é.
Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Olha que coisa linda, como Deus age contigo e comigo. Assim, Ele afasta de nós as nossas transgressões. É bom saber que temos um Deus perdoador. Ainda que alguém queira nos acusar, ainda que alguém queira nos ofender, nos denegrir, nos prejudicar, o nosso Deus, ele afasta de nós. É o termo que é usado aqui. Ele afasta de nós as nossas transgressões. E aqui, no versículo seguinte, versículo 13, o texto vai nos dizer que ele age como um pai que se compadece de seus filhos. Talvez a sua experiência com o seu pai pode não ter sido das melhores. Até alguns dizem que para receber a mensagem da graça se torna mais fácil quando nós tivemos a oportunidade de conviver com um pai amoroso. E aqueles que tiveram um pai muito rígido, implacável, que espancava, esses encontram uma grande dificuldade de entender a graça de Deus, como Deus pode ser tão bondoso para com seus filhos que por vezes são tão rebeldes. Meu irmão, minha irmã, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Meu pai era muito amoroso, mas por vezes muito rígido, mas sempre muito amoroso. E no mesmo momento em que ele brigava conosco, nos corrigia, geralmente de forma verbal, não era de bater fisicamente. Apenas uma vez me bateu assim. Ele ia à rua e daqui a pouco ele voltava com um chocolate da minha preferência, como quem quisesse dizer assim: eu briguei com você porque o que você fez não está bem, mas eu te amo. E a demonstração que eu tenho para expressar esse amor é te trazer aquele chocolate que você mais gosta e que a gente nem sempre compra, mas hoje eu trouxe para você, para expressar esse amor. Meus irmãos, vamos orar? Nós vimos que temos um pai que nos ama, um pai que ama seus filhos e que se compadece de nós, pois conhece a nossa estrutura, ele sabe o nosso limite, ele sabe a medida certa dessa correção, ele sabe a medida certa de trazer também a reconciliação e o perdão, como aconteceu com a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tantos benefícios que o Senhor tem nos trazido à existência nesses anos de vida. Queremos te agradecer, Pai, porque Tu és Deus bondoso, Deus perdoador, Deus amigo, Deus que nos levanta e que nos soergue. Pai, eu só quero te exaltar e te bendizer e te agradecer. Em Ti está a vitória, em Ti estão os benefícios, Pai. Eu só te peço para eu não esquecer jamais, Pai, de tudo aquilo que o Senhor me beneficiou, tudo aquilo que o Senhor me concedeu, Pai. E eu peço a mesma coisa pelos meus irmãos, Pai. Que o Senhor não permita, Pai, que nos esqueçamos das coisas maravilhosas realizadas por Ti. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado por cada irmão que aqui adentrou. Obrigado por aqueles que o Senhor tem curado, tem levantado, ó Deus, da cova. Obrigado, Deus amado, por aquelas famílias também que também têm se superado em dias difíceis como os nossos. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus querido, e que nós, em retribuição, possamos dizer que Tu és o nosso Pai bondoso, Tu és o Pai amoroso, que tem um grande prazer em perdoar. É aquele Deus que estende a mão
é aquele Deus que nos levanta e nos soergue. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. E que nós possamos reconhecer que o nosso Deus, ele revelou-se na pessoa bendita de Jesus Cristo, veio a este mundo para se doar por nós, para fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E assim nos conceder perdão de pecados, vida eterna, reconciliação com Deus. Obrigado por tudo. Te oramos assim, em nome